O Brasil passou por um processo de modernização. A cidade colonial deu lugar à cidade burguesa, muito parecida com as principais metrópoles europeias. A mudança promoveu uma transformação na vida dos moradores. O interesse da maioria não foi levado em conta. Hoje, no início do século XXI, o Rio de Janeiro, como todo o país, passa por outras transformações. Vamos ver na reportagem como a tecnologia influenciou o mundo do trabalho. Rio de Janeiro, início do século XX. Na política de modernização do governo, a capital federal do país seria a vitrine de um Brasil que se queria civilizado. Sob o comando do prefeito Pereira Passos, começa a transformação do espaço urbano da então capital do Brasil. Passos vence a rotina, declara guerra aos bacalhoeiros da Rua do Mercado, aos tamanqueiros do Beco do Fisco e outros autores do atraso nacional. É feita a remodelação do centro e a cidade vira um grande canteiro de obras. É o progresso chegando, diziam os líderes da Revolução, que nos anos 30 transformou o sistema político e econômico do país. Para a elite, o agente do progresso era a própria indústria, e o sucesso da produção dependia de uma rígida hierarquização do trabalho. Valoriza-se o trabalho, desvalorizando-se o trabalhador. Rio de Janeiro, início do século XXI. As transformações tecnológicas possibilitadas pelo avanço do sistema capitalista modificaram o mundo do trabalho. Infelizmente, na categoria bancária, nós tivemos impactos mais negativos do que positivos. Tivemos alguns impactos positivos, por exemplo, a jornada de trabalho do bancário, né? Ela deu uma reduzida. Por exemplo, há 10 anos atrás, com aquela papelada toda, nós tínhamos fazer jornada de 10, 12 horas sem receber horas extras, uma exploração profunda do bancário, né, no trabalhador, né? E hoje, nós com a tecnologia, a gente conseguiu ter um controle maior sobre a jornada, ter um ponto eletrônico conquistado na categoria. No caso dos bancários, o impacto da tecnologia reduziu os postos de trabalho. Em 1995, eram 850 mil pessoas empregadas. Hoje, são 400 mil, uma diminuição de 47%. Aumentamos muito o número de bancários lesionados, né? Talvez seja uma categoria hoje no país que tem o maior número de lesionados por lesões de esforços repetitivos, né? Aí, quer dizer, a ganância também do banqueiro por estar investindo assim na tecnologia e para reduzir, na verdade, não é para dar melhor atendimento à população, mas é para aumentar os seus lucros e reduzir o número de trabalhadores e reduzir as custos da folha de pagamento. E a tecnologia também fez que os trabalhadores repensassem um dos principais instrumentos de luta e reivindicação da classe, a greve. No passado nós fizemos uma greve de 30 dias, uma greve histórica de 30 dias, né, que os trabalhadores em todo o país, bancários, fizeram a greve. Mas aí nós percebemos que boa parte dos bancos não ficaram, ao final, os seus números não ficaram afetados. O banco ficou fechado 30 dias quase. E os números dos bancos não se alteraram, entendeu? Ao contrário, você pega os números aí do ano passado e desse primeiro semestre, ao contrário, aumentaram. Por quê? Porque os bancos continuaram funcionando na verdade, né? Nós fechamos a agência bancária, mas a sala de alto atendimento, boa parte do país funcionaram, a homepage funcionou. Ao contrário, a greve aumentou o número de acesso de clientes na homepage. O educador Paulo Freire dizia que a entrada das novas tecnologias no mundo do trabalho não deveria estar associada ao desemprego. Eu não aceito que, em nome do avanço científico e dos avanços tecnológicos, os homens e as mulheres se desempreguem. Rodrigo, de que maneira vocês promovem essa discussão que, ao mesmo tempo que as novas tecnologias trazem alguns benefícios, como a gente viu ali na profissão dos bancários, em algum momento ela ajudou muito, mas por um outro lado também desempregou e também trouxe alguns outros problemas. Então como é que fica essa contradição na discussão, no projeto, no trabalho que você desenvolve? Bom, as tecnologias da informação e comunicação, computador e internet, em si não são bons ou maus. Quem é bom ou mal somos nós, seres humanos. Dependendo do uso que nós damos para as tecnologias, nós podemos ter nas nossas mãos uma arma revolucionária capaz de transformar vidas, desenvolver comunidades.
Mas, ao mesmo tempo, historicamente, a gente percebe que o sistema capitalista se apropriou rapidamente dessas novas tecnologias, criando até mesmo o efeito da globalização, né? E isso trouxe uma série de desafios para a nossa sociedade. Por outro lado, a gente vê cada vez mais o setor da cidadania, né? O terceiro setor, se apropriando das novas tecnologias. Quem se lembra, por exemplo, do comandante Marcos, do Exército Zapatista Nacional, perseguido pelo exército mexicano, né? E ele isolado nas montanhas de Chiapas, conversando com quem quisesse, usando a internet via satélite nas montanhas, né? Os sistemas de arrecadação e de campanha que o Greenpeace faz, né? Quando a China fechou uma série de questões no governo, os estudantes foram para a Praça da Paz Celestial e se conectavam utilizando computadores com o mundo, passando informações do sistema, né? No efeito agora da tsunami, a maior quantidade de arrecadação de recurso financeiro nos Estados Unidos aconteceu pela internet. Então nós precisamos realmente nos apropriar dessas tecnologias e dar o nosso sentido. Então quando eu penso assim num grupo de jovens no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, aqui no Rio de Janeiro, que através da informática e das reflexões sobre a cidadania, organizaram uma cooperativa. E essa cooperativa hoje tem 54 jovens da comunidade de baixa renda do Morro dos Macacos. E essa cooperativa presta serviços de tecnologia para micro e pequenas empresas nos bairros de classe média em que eles vivem. Quer dizer, a gente está vendo assim uma inversão. A favela descendo para o asfalto e agregando um valor nas micro e pequenas empresas, criando rede local, manutenção de computadores. Então, eu vejo que é possível a gente se apropriar dessas tecnologias e dar o sentido que for. Imagina os companheiros bancários, né, não se sentindo ofendidos, né, durante a paralisação porque a internet permite o banco ficar aberto, mas se apropriando das tecnologias e criando passeatas virtuais, né, pirâmides, né, em que vão fazer campanhas, né, marketing viral utilizando a internet. Então, o que eu acho que a tecnologia nos traz e nos propicia são novas formas criativas, né, de trabalho. Tá certo. O James do Tocantins já aguarda. Oi, James. Oi, Bárbara. Boa noite a toda a equipe do Salto, professores convidados e cursistas. Sou o James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. Sabemos que o trabalho, se praticado de forma racional e na base solidária, dignifica e educa. Entretanto, enfrentamos na sala de aula a falta de motivação e até mesmo de confiança de nossos alunos diante dessa atual situação crescente dos índices de desemprego. Então, além de trabalharmos a formação crítica desses alunos, o que mais devemos fazer para superar a tamanha crise do emprego e dos baixos salários pagos aos trabalhadores? Boa noite, Bárbara, e até a próxima série. Até a próxima, James. O Murilo conta com você semana que vem no Ao Vivo, tá bom? Obrigada. Professor Paul, essa questão que o James traz é extremamente importante, de um certo desânimo por gente muito jovem, por não ver, muitas vezes, um horizonte, um futuro, pela crise do emprego e aí pela não descoberta de outras formas de trabalho. A gente teve nessa semana uma pergunta de uma professora, dizendo que, um fax, dizendo que muitas vezes as crianças, quando perguntam o que as crianças querem ser, elas já dizem, eu quero trabalhar com carteira assinada, fichado, quer dizer, já há uma preocupação, porque muitas vezes ouve do pai em casa, não tem emprego, que não consegue. Como é que essa discussão toda pode ser promovida dentro da escola? Como é que a escola dá um novo significado para essa discussão, para esse debate? Eu acho que a pergunta é importantíssima e a resposta não é simples, não. Porque o trabalho assalariado é o trabalho protegido. Quer dizer, os trabalhadores assalariados se organizaram ao longo de todo o século passado e conquistaram importantes direitos. Então, o direito à aposentadoria, o direito a férias, o direito ao 13º, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, ao seguro-desemprego. As outras formas de trabalho não têm esses direitos, não são protegidos. Nós estamos lutando hoje no Ministério do Trabalho para fazer uma legislação que estenda os direitos humanos do trabalho aos trabalhadores não assalariados. Eles também devem ter esses mesmos direitos. Mas enquanto isso não acontece, certamente isso vai ter que exigir legislação, que demora muito, eu acho que os professores e os alunos deveriam explorar as 1000 oportunidades de criar o trabalho autônomo, individual, familiar, associado. Embora ele não tenha as proteções que tem o trabalho assalariado. O fato concreto é que as políticas macroeconômicas, as políticas de juros muito altos,
de grande superávit primário, pagando uma imensa dívida pública, estão segurando o crescimento do Brasil. Eu lamento ter que dizer isso. Nós estamos hoje com o mesmo nível de desemprego no começo do ano. O ano passado, que cresceu mais, caiu 20% o desemprego. Atualmente, nós continuamos por volta de 17%, 18%, 19% de desemprego em nossas metrópoles. Então, ir atrás do emprego é muitas vezes ilusório. E o fato trágico é de que as pessoas ficam, em média, mais de um ano desempregadas até conseguir um emprego. Só tendo alguém que sustente. Os mais pobres não têm essa possibilidade de ficar 1 ano, 2 anos procurando emprego. Então, eu acho que a sala de aula é muito importante. Eu acho que os professores poderiam levar os alunos a fazer o tipo de reflexão que o Rodrigo mencionou na Escola de Informática e Cidadania. Ou seja, que necessidades existem, que oportunidades há dos alunos se organizarem de alguma maneira em cooperativas, associações e assim por diante e irem para a luta por conta própria. Professor Galdense queria comentar. Eu gostaria de comentar outro aspecto da desmotivação. O que eu tenho encontrado muito nos debates com professores e alunos é essa situação. Para que eu vou me esforçar, ficar 10 anos na escola, se meu irmão, meu pai, e, enfim, uma grande multidão está desempregada? E outro, para ganhar 300, 400 reais com a carteira, enfim. Eu acho que isto faz parte de uma deseducação que a sociedade fez com a ideia de que a educação por si, ela gera emprego. E isto é bastante recente, a ideia da educação como capital humano e agora a educação para a empregabilidade, eu acho que é uma deseducação. Nós estávamos conversando antes de começar esse programa, né, que quem gera emprego é a sociedade ou as pessoas se organizando. Então a educação é uma mediação importante, o conhecimento é importante, mas por si só ele não cria isto. A própria ideia de empregabilidade é uma falsificação. O Bourdieu, o sociólogo francês, dizia que é uma vulgata, porque acaba culpando a própria vítima. Eu estudei, ou não estudei, não vou conseguir chegar. Ou então eu encontrei, fiz o curso errado. E aí aparecem os mais diferentes oportunistas, oferecendo MBA em qualquer esquina, oferecendo cursinhos. E as pessoas vão atrás de um mal infinito. Virou um né? culto ao título até agora. Sem dúvida. Né? Existe esse culto ao título no Brasil agora. Então há que se desconstruir essa ideia e a educação tem um papel importante. Também na mediação do mundo do trabalho, mas não de ela criar por si só o emprego. Ela não é a galinha dos ovos de ouro. Há que se mudar as estruturas da sociedade, uma sociedade que gere emprego e renda, o que dê possibilidade, que financie esses pequenos empreendimentos. Enfim, eu acho que o povo gerencia, coordena, administra uma secretaria que tem esta perspectiva, né, de fazer com que o Estado possibilite a essas pessoas que buscam trabalho, se não têm emprego, que ela se torne viável. Rodrigo, fique à vontade. Nesses 10 anos de trabalho do CDI, mais de 600 mil pessoas de baixa renda participaram das escolas de informática e cidadania do CDI. E através de pesquisas externas, a gente percebe que 79% desses nossos alunos procuram a nossa escola de informática e cidadania com a esperança de conseguir um emprego. Então, eu sinto que para a gente que trabalha com inclusão digital, a gente tem aquele mito que a tecnologia... Isso, na verdade, é um mito até justificável na medida em que esses jovens de baixa renda sabem que quando eles vão procurar um emprego, mesmo de posições muito, vamos dizer assim, simples, né, saber utilizar a tecnologia é um diferencial fundamental. Então, a expectativa é altíssima. A tecnologia por si só já seduz os jovens de baixa renda, no bom sentido. A expectativa deles entrando nas nossas escolas é conseguir um emprego. Como é que a gente regula essa expectativa? Um desafio que a gente tem que é muito interessante, e eu acredito que muitas escolas públicas no Brasil têm, nos grandes centros urbanos, como Rio e São Paulo, a questão do crime organizado, né? Por exemplo, vocês sabiam que uma noite de batalha contra a polícia numa favela carioca custa R$ 1.200 no bolso daquele jovem que vai servir como soldado. O trabalho de fogueteiro ou de olheiro custa R$ 300 a semana. Né? Qual é a expectativa, qual é o desafio, o interesse de um jovem de baixa renda trabalhar o mês inteiro, 8 horas por dia, para ganhar um salário mínimo? A gente precisa criar
fatos positivos, exemplos éticos comportamentais nas nossas comunidades, para mostrar para esses jovens que vale a pena sim você seguir uma carreira positiva, construtiva, cidadã na sua vida. E não ir para um lado errado. A gente, na rede CDI, tem vários exemplos de jovens que eram soldados, né, do crime organizado e que em momentos críticos, por exemplo, um deles perdeu a mão em combate porque estava segurando uma granada, a granada explodiu na mão. Ele percebeu naquela noite que ele tinha que mudar de vida, senão ele poderia perder também a vida, né? Então ele se matriculou na nossa escola de informática e cidadania, fez os cursos, se transformou em monitor e hoje ele é educador da nossa escola de informática e cidadania. A gente tem vários exemplos nesse sentido, então eu vejo que é bastante desafiante essa competição que a gente tem, vamos dizer assim, do lado errado da nossa vida, e a escola é importante para criar essas bases, esses valores éticos fundamentais para a nossa vida. Posso fazer uma pergunta para o Rodrigo? Aquela cooperativa que você mencionou de 50 jovens, acho que é do Morro dos Macacos. Do Morro dos Macacos, a Dinamicop. Perfeito. Eu só queria saber, você tem ideia de quanto que esses jovens ganham, em média? Olha, eu não tenho essa ideia, mas eles prestam serviços para várias empresas, para empresas públicas, privadas, e eles têm um salário em função desse trabalho. E isso faz com que a autoestima deles de fazer um trabalho cooperativo em grupo cria ali uma equipe, um time. Esse salário tem outro valor também, outro valor, é o valor do esforço do seu trabalho. Né? Estritamente falando, não é salário, né? Não é salário. É uma retirada por conta do trabalho coletivo deles. Não, eu estava interessado porque você deu os enormes valores que você ganha indo para o crime. Certo. Aqui há contrapartidas, evidentemente. Exatamente. Uma vida digna, né? Viver, né? Claro. Mas eu posso levantar essa informação depois de passar para o senhor. Ok. Obrigado, eu tenho uma pergunta aqui para o professor Paul Singer. A Lina, do Tocantins, Palmas, diz que o senhor afirma no seu texto que a prática da economia solidária exige que as pessoas formadas no capitalismo sejam reeducadas e sugere mesmo que seja uma reeducação coletiva. Aí ela diz, considerando que nós, professores, não passamos por essa reeducação, como implementar de forma eficiente e eficaz a pedagogia da economia solidária? O que pode ser feito em relação à formação desse professor formado pelo e para o capitalismo? Olha, é uma pergunta extremamente inteligente e acho que eu não sei responder, viu? Porque o que eu digo no meu texto é de que você aprende a ser solidário, você aprende a ser associado, a ajudar-se mutuamente na prática. Isso não dá para aprender no quadro negro, em abstrato, porque é um comportamento coletivo. Você não pode ser solidário se o outro lado não é solidário com você, quer dizer, é em grupo e na prática que você aprende isso. E a professora pergunta muito inteligentemente, mas nós não fomos educados assim, nós fomos educados, todos nós, para competir desde a escola, ser o primeiro aluno ou o segundo, não repetir, e na família também se usa o bom para comparar com o menos bom, essa coisa toda. O perdedor, o vencedor, que é muito da cultura americana, né? O loser. Está muito forte aqui também. Agora, o que eu posso responder a ela é de que há que improvisar, quer dizer, há que tentar organizar grupos, eventualmente nos próprios educadores, se tiverem interesse, formar. Existem cooperativas de educação. Tá certo. Existe isso, cooperativas de professores que dão aula, como as escolas de informática e cidadania certamente são escolas cooperativas também, ou não são? São escolas informais, mas criadas em parcerias com organizações comunitárias. Agora, existem mensalidades simbólicas, né, o que fazem com que os educadores, sendo jovens da própria comunidade, eles tenham uma receita, uma renda, fruto do trabalho, né, e o pagamento dessa mensalidade. E hoje são mais de 1.700 educadores que nós temos na nossa rede. Tá certo. Bom, depois do intervalo, vamos conhecer uma experiência de economia solidária. Salto para o Futuro volta em instantes. O acúmulo de lixo afeta muitas cidades, principalmente